Bom dia, meu querido amigo irmão. Bom dia, minha querida amiga irmã. Bom dia, querido e querida jovem. Como vocês estão? Graças a Deus, nós estamos bem. Pela misericórdia e graça do Senhor, estamos aqui despertando. Já despertamos fisicamente, já degustamos um delicioso cafezinho. E nós agora estamos também aqui acordando espiritualmente. Nós somos privilegiados, não é mesmo? Tanto eu quanto você. Agora nós somos filhos de Deus. O apóstolo João ele declara: amados, agora somos filhos de Deus. Essa percepção de ter nascido de Deus foi um marco na vida do apóstolo João. O apóstolo João é o que mais escreveu sobre essa experiência do novo nascimento e da novidade de vida, né? E graças a Deus nós estamos aqui acompanhando o apóstolo João nessa sua caminhada de também alegrarmos-nos de agora sermos filhos de Deus, termos nascidos de Deus. Graças a Deus por isso, né? E nós estamos esses dias, né, alicerçando a nossa vida cristã por meio de a embasá-la na palavra de Deus. Nós temos, nós temos falado com muito temor diante de Deus, que a palavra de Deus ela tem sido esse norte para a nossa vida. O Senhor tem colocado uma direção segura na nossa vida, e nós temos tomado a palavra de Deus como essa bússola que nos conduz até ao estado aonde Deus ele mediu e planejou para cada um dos seus filhos. Saiba, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querido e querida jovem, nós estamos aqui fazendo a nossa caminhada rumo a um futuro glorioso, que é de nós vermos face a face, assim como o Senhor é, tudo aquilo que Ele mediu e planejou para nós. Um dia nós vamos ficar claros de tudo aquilo que Deus planejou e sonhou para a nossa vida. Agora nós estamos aqui nos nossos dias, fazendo a nossa caminhada, contando os nossos dias, dia a dia permitindo que o Espírito Santo torne o nosso coração sábio e o trabalhar do Espírito Santo no nosso coração. Ele vai nos introduzir no estágio que a palavra de Deus tem essa promessa para nós, de nós nos tornarmos um homem perfeito em Cristo. E dentro dessa trajetória de onde estamos até nós alcançarmos esse estágio de nos tornarmos um homem perfeito em Cristo, agora, né, a palavra de Deus nos levou para o livro de Gênesis, capítulo 2, do versículo 18 ao 23. Ele nos levou para essa direção de até chegarmos no nosso futuro, que é a eternidade, Deus nos deu o privilégio de estarmos em um relacionamento conjugal. Nós estamos aqui falando do casamento e no casamento. Graças a Deus por isso. E o que nós já temos visto até aqui, né? Nós encerramos a palavra anterior a esta, falando que Deus ele precisa levar o homem e o marido e a mulher, eles precisam de experimentar um sono reparador, que esse sono reparador ele vai fazer com que o marido e a esposa caiba na relação. E este sono reparador foi falado que é este momento de comunhão, quando nós sentimos que no nosso casamento nós precisamos dar um passo para além daquilo que é a nossa capacidade, né? Nós sabemos que a palavra de Deus ela deixa clara em Romanos 12, versículo 18: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos.
E muitas das vezes esse se possível, quando depender de vós, tende paz com todos, na prática, né, isso está para além da capacidade humana. Quando depender de vós, tende paz com todos. No casamento, eu gosto de falar isso, não falta confronto. Muitas das vezes as ideias, né, há confronto de ideias, a maneira de pensar. A minha maneira de pensar o casamento é diferente da minha esposa. A minha maneira de existir dentro do casamento, a minha maneira de funcionar dentro do casamento é diferente da minha esposa. Então, com certeza também a maneira da minha esposa pensar sobre o casamento é diferente de mim. A maneira com que a minha esposa existe dentro do casamento, né, em algumas coisas também é diferente de mim. Graças a Deus, não em todas as coisas, mas em algumas coisas ela funciona diferente de mim. Aí tanto o marido quanto a esposa, eles precisam dar passos que estão para além da sua capacidade humana. Nós somos um vaso frágil, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã. Nós somos seres humanos. Nós somos fracos, frágeis e mortais. Muitas das vezes precisamos dar passos para além, ou seja, eu preciso levantar, sacudir a poeira, eu preciso me refazer, me fortalecer, porque no momento o meu casamento está exigindo que eu exista diferente. Ah, eu sou assim, eu nasci assim, vou viver assim, eu vou morrer assim. Eu estou para te dizer, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que o único ser humano nessa terra que tem direito de viver assim é só Gabriela. O marido não é Gabriela, a esposa não é Gabriela. No casamento não cabe eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Nós, por 100% das vezes, nós somos confrontados dentro do nosso relacionamento conjugal. E nós precisamos dar passos que está para além da nossa capacidade. Aí nós vemos, por um lado, a palavra de Deus falando conosco, né? Nós lemos isso em Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo aquilo que nós queremos que o nosso cônjuge nos faça, primeiro nós temos que fazer a eles. Olha só, isso é um passo que está para além da nossa capacidade. Porque eu quero atenção, eu quero carinho, eu quero respeito, eu quero consideração, mas é uma lista de coisas que eu quero, que na verdade aquilo que é o meu desejo precisa estar em uma cesta bacana. O marido que deseja tudo que o marido deseja, ele precisa colocar nessa cesta para oferecer para a esposa. Isso é um passo para além daquilo que a gente é capaz. Que é muito fácil desejar atenção, não é? Mas é fácil dar atenção. É muito fácil querer carinho, mas é fácil oferecer carinho. É muito fácil eu querer e exigir ser respeitado, mas é fácil oferecer respeito. Então, no casamento existe nós passamos, né? Nós somos confrontados, a nossa pessoa como marido, esposa, no relacionamento ele é confrontado. E o padrão de Deus, a medida de Deus é essa. Se você não está oferecendo, não deseje. Nós tomamos a contramão da coisa. Nós desejamos que se nos ofereça. E a ordem divina é: se você não está disposto a oferecer, não deseje. Isso é um passo que está para além da nossa capacidade. Mas o Senhor, ele não dá desconto. Não adianta querer negociar com Deus. A palavra é clara. Guarda essa palavra
Mateus capítulo 7, versículo 12. Imagina, fecha os seus olhos físicos, imagina agora você com a cesta na mão, cheios de coisas para oferecer para o seu marido, para a sua esposa, de coisas que você deseja, né? Então, essa esse é o padrão que Deus mediu para nós como quando esposo e esposa dentro de um relacionamento. E a palavra é clara. E quando depender de vós, tende paz com todos. Nós queremos usar essa porção da palavra, né? Até mesmo agora para nós levantarmos aqui uma questão. Esse é o padrão de Deus, meu amigo irmão, minha amiga irmã. Essa é a medida. Tudo aquilo que você espera que a sua esposa vos faça, você, marido, ofereça-a. Esposa, tudo aquilo que você deseja receber do seu marido, ofereça. Mas se agora nesse passo que nós precisamos dar está para além da nossa capacidade, está para além da nossa possibilidade, o que nós vamos fazer? Ter a brilhante ideia de desistir do casamento, do relacionamento? Não seria exatamente para nós cairmos nessa armadilha santa que Deus nos colocou nesse casamento? Eu creio piamente, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que Deus nos colocou dentro de um relacionamento conjugal para nós cairmos numa rede santa. Graças a Deus, quando o nosso casamento ele exige para além da nossa capacidade de oferecer, a primeira coisa que vem na nossa mente, eu vou resolver isso agora. Eu abandono o meu casamento que fica tudo certo. Mas aí eu não sei quantos de vocês já tiveram esse sentimento, né? Com todo respeito à minha esposa, eu já tive esse sentimento. Com certeza a minha esposa também já teve esse sentimento. Porque por vezes a vida conjugal, ela fica um ambiente totalmente tenso, um ambiente cheio de estresse, um ambiente onde nós experimentamos angústias. Graças a Deus que são momentâneos, tá? Graças a Deus que na maioria das vezes o nosso casamento é um lugar de conforto. Mas para chegar no lugar de conforto, nós passamos por essa estrada que se chama confronto. Primeiramente eu tenho um confronto comigo mesmo. Eu, a primeira pessoa que eu preciso enfrentar no meu casamento, a primeira pessoa que se levanta contra mim dentro do meu casamento é a minha pessoa mesmo. Dentro de um relacionamento conjugal, tanto o marido quanto a esposa, eles são levados ao limite, não é verdade? Então, graças a Deus, né, por essas experiências que temos tido no nosso casamento. E aí nós caímos numa rede santa, numa armadilha santa, que quando o casamento exige da esposa e do esposo algo que está para além da sua capacidade, o Espírito Santo ele não perde oportunidade. Ele leva esse tanto o marido quanto a esposa para esse lugar, para esse esconderijo secreto, para esse lugar de refúgio. Ele nos leva para esse lugar que nos refaz. Ele nos leva para esse lugar onde nós fazemos, igual nós falamos ontem, nós fazemos sossegar a nossa alma. Ali, quando o nosso casamento está exigindo de nós aquilo que é para além da nossa capacidade, aí nós podemos nos aquietar diante de Deus e orando, né? Quando nós nos aquietamos diante de Deus, fazendo promessa de que se o nosso casamento não mudar, nós vamos abandonar esse relacionamento,
não estamos bem no nosso casamento, nós não estamos felizes no casamento, então eu tenho todo o direito e o motivo de abandonar esse casamento, porque o meu casamento virou um inferno e eu quero viver em paz. Aí o Senhor começa a mostrar para nós, né? Aí Deus ele nos leva para esse lugar secreto, para esse lugar oculto. A palavra de Deus tem uma promessa que ela fala que agora a nossa vida ela está oculta em Deus. Só os íntimos do Senhor, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querido jovem, querida jovem, que somos cada um de nós, que podemos desfrutar desse lugar secreto, de a nossa vida estar oculta em Deus. Aí, quando nós estamos ali totalmente com o nosso ego ferido, quando nós estamos expostos, aí a palavra, aí esse Deus como Espírito, ele vem começar a falar ao nosso coração palavras que nos refazem e que nos permite ter esperança. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E graças a Deus, quando nessa situação de nos percebermos fragilizados, lá no íntimo do nosso ser, lembra que a palavra de Deus ela tem essa promessa. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer todos os seus planos. Quando nós oramos dispostos, quando nós nos aquietamos diante de Deus exaustos, aí o Senhor começa a falar ao nosso coração que Ele está conosco todos os dias. O Senhor começa a falar conosco que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E ali, nessa hora, nós já estamos dormindo. Na prática, nós estamos dormindo o sono reparador. Ali, nesse lugar secreto, dormindo o sono reparador, esse Deus começa a falar conosco. O quanto nós estamos, sim, aflito e exausto, mas que não é bom que nós estejamos sós. Sozinhos nós não vamos conseguir. Ali Deus começa a mostrar tanto para a esposa quanto para o esposo o quanto, se por um lado essa relação ela nos leva ao limite, mas que são mais proveitosos os momentos e existe mais tempo de qualidade do que tempos de desafios. E aí essa visão celestial, ela começa a nos refazer, nos refazer. Aí nós começamos a sermos fortalecidos no nosso espírito. Ali nós somos revigorados. E ali nós temos uma brilhante visão que eu preciso ser confrontado, não apenas para caber no meu casamento. Sabe, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, quando nós somos confrontados e nós damos a oportunidade de a luz de Deus resplandecer no íntimo do nosso coração, nós saímos deste sono reparador, não apenas como um marido melhor, não apenas como uma esposa melhor, mas nós saímos desse estado deste sono como um ser humano melhor. Na verdade, o que a esposa precisa não é de um marido melhor. O que a esposa precisa é de estar perto de um ser humano. O homem que foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus, foi criada de uma maneira bela, que é a poema de Deus, que é esse ser agora que tem uma mente, esse ser agora que pode fazer escolhas, esse ser agora que se emociona. Então, quando nós saímos desse sono reparador, a esposa ganha de presente não um marido, mas a esposa ganha de presente um ser humano. A esposa,
quando sai deste sono reparador, não sai dali a esposa de Adão, sai dali um ser humano cheio de idoneidade. Na verdade, sai o marido, sai o homem, um ser humano que é conhecido como um varão valoroso, e sai a esposa daquele sono, não como a mulher de Adão, mas um ser humano que agora é um ser humano que se torna uma auxiliadora idônea. Aí nessa hora a disparidade nas relações, as, as, as arestas que eu não consigo aparar, que a minha esposa não consegue aparar, alguém faz isso com maestria, que é o Espírito Santo de Deus. Meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, por que nós enfrentamos este momento, né? Que o casamento é conhecida quando se fala sobre casamento, a língua coça para falar, para completar a frase: casamento, uma instituição falida. Porque nós estamos vivenciando esse momento nos nossos dias. Porque a única coisa que permite, eu falo, eu devo isso à minha consciência. Eu não sei como existir nessa terra se não, se não for por meio da essência do Evangelho habitar o homem. Nós não estamos falando aqui de uma confissão particular de fé religiosa, mas nós estamos falando de uma fé de convicção cristã. Nós somos cristãos. Então, a única maneira de existir, que eu tenho certeza que isso também é algo que está no seu coração, meu querido amigo e irmão, é a partir desse privilégio de ter a essência do Evangelho agora permeando a nossa vida. Aí saiu agora desse sono reparador, não um homem, mas um ser humano, um varão valoroso. Saiu desse sono reparador, não a esposa, mas um ser humano que agora é uma auxiliadora idônea. Aí onde que fica agora as diferenças? Não tem. As diferenças agora, né? As disparidades agora, elas são possíveis de a gente lidar com essas disparidades, porque agora nós somos tomados de toda a plenitude de Deus. Agora nós não estamos sozinhos vivendo o nosso relacionamento conjugal. Nós não estamos sozinhos. Existe um Deus conosco. Existe um Emanuel conosco. O marido é fraco e frágil. A esposa é fraca e frágil. Mas o eu sou está conosco. Aquele Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, agora está conosco. Existe um Emanuel no seio do casamento. Agora o casamento ele está acontecendo. Nós estamos agora no Cristo e no casamento. Onde que é o nosso lugar, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã? O nosso lugar agora é no Cristo. Nós estamos em Cristo. E nós estamos agora no casamento. Essa combinação de no Cristo e no casamento, ela tem 101% de chance de funcionar. Sabe por quê? Agora o espírito que habita o homem e a mulher é um espírito agora, a Bíblia fala, que esse espírito é espírito de poder, é espírito de amor e é espírito de moderação. O que agora possui, o que habita o homem e a mulher, a esposa e o esposo, é o espírito de poder, é o espírito de amor, é o espírito de moderação. Primeiro, ele é espírito de poder, porque você precisa se levantar e dar o passo que precisa ser dado para que você caiba nessa relação, meu amigo e irmão. É espírito de poder porque você precisa, minha amiga, irmã,
Dá o passo que é preciso ser dado. Você precisa ser dado ao passo que você precisa dar para caber nessa relação. É espírito de poder, a palavra de Deus, mas recebereis poder. O marido e a esposa, agora eles têm poder para se levantarem primeiramente contra si mesmo e falarem eu rejeito. Olha só o poder de Deus agindo na vida do marido. Olha o que o poder de Deus faz com o marido. Minha esposa está reivindicando algo e ela está certa. Eu preciso me render. A minha esposa está com a razão. Olha o espírito de poder agindo no coração da esposa. O meu marido não é apenas chato, ele é chato, mas não é apenas chato. Isso que ele está falando procede. Eu preciso melhorar nisso. Aí o espírito de poder dá condição de o homem existir e funcionar no casamento um pouco melhor. Mas esse pouco melhor que o espírito de poder dá condição ao marido de funcionar no casamento já é o suficiente para ele estar cabendo na relação. Esse espírito de poder agindo no coração da esposa faz com que a esposa seja um pouco melhor. Este pouco melhor que esse espírito de poder ele dá condição da esposa existir no casamento, faz com que ela caiba na relação. Deus ele não espera nada que está para além da nossa capacidade humana, meu amigo irmão, minha amiga irmã. O esposo e a esposa não estão no casamento para se tornarem anjo. Não há necessidade de o esposo e da esposa se tornarem anjos para caberem em uma relação. Mas eles precisam melhorar um pouco. E melhorando um pouco, nós, como esposo e esposa, caberemos na relação. E isso, o espírito de poder, ele nos dá condição. Esse espírito de poder. E o próximo passo é o espírito de amor. O amor que esse espírito agora que habita no esposo e na esposa, que agora habita o coração do esposo e da esposa, é espírito de amor. Não é e esse amor, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, nós queremos profetizar sobre a sua vida. Não é sentimento. A palavra de Deus fala que o amor de Deus agora, ele está sendo aperfeiçoado nos nossos corações. E esse amor que está sendo aperfeiçoado em nossos corações é o amor de Deus. E a característica principal do amor de Deus é a entrega. O que Deus, a palavra de Deus fala que quando Deus ele amou este mundo de tal maneira, o que ele fez? Ele se entregou. Deus não ficou apenas nos amando, ele desceu, ele se tornou um homem na pessoa de Jesus Cristo e ele foi entregue por nós. O amor de Deus ele tem essa característica de se entregar. Então, esse espírito que agora habita o esposo e a esposa é o espírito também que traz para dentro do homem o amor de Deus. E uma das características principais do amor de Deus é a entrega. Então, quando nós nos entregamos uns aos outros, né, o amor de Deus ele tem essa característica de fazer bem. Nós não falamos, quando depender de vós, tende paz com todos, e tudo aquilo que quereis que vos façam, fazer vós também. Isso, não precisa você se preocupar de praticar isso. Simplesmente seja habitado, se permita ser habitado pelo amor de Deus, que já nós vamos tirar isso de letra. Porque se eu não consigo ter paz, porque eu não consigo funcionar, se eu não consigo oferecer aquilo que eu desejo, é porque eu estou carente do amor de Deus. Nós podemos passar a vida inteira aqui querendo fabricar paz e querendo, né, e cheios de desejos, de necessidade, que se nós não permitirmos que o Espírito Santo de Deus encha o nosso coração do amor de Deus,
Com todas as letras, nós não vamos ter sucesso. Mas também é bem verdade e é um fato. Esse Espírito ele trouxe para dentro de nós o amor de Deus. Ele trouxe também a moderação. A palavra de Deus nos encoraja. Seja a vossa moderação conhecida de todos. O amor de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus e a moderação de Deus existindo no nosso coração, e existe, porque nós já somos habitados pelo Espírito de Deus. Nós vamos o quê? Debaixo dessa bênção que é poder, amor e moderação. Nós vamos ser homens e mulheres suficientes para darmos tempo desse Deus e arranjando as coisas. Porque por meio da ação desse Espírito, nós vemos que Deus ele tem um tempo e para nós, né? E nós podemos dar um tempo porque separar-nos, acabarmos com o nosso casamento, não é a solução. O Espírito, Deus já mostrou isso para nós. Existe algo mais produtivo, existe um resultado melhor que apenas separarmos, né? Separar é muito comum, mas nós não somos comuns. Nós somos os santos do Senhor. Nós somos estes que somos habitados pelo Espírito de Deus, que é espírito de poder, de amor e de moderação. E agora essa bênção trazida para o seio do nosso casamento. Nós estamos aqui contando os nossos dias cheios de esperança e nos refazendo. E dia a dia o Espírito Santo de Deus nos fazendo caber nessa relação. Isso para o nosso bem e para a honra e glória do nome do Senhor. Né? Que essas palavras possam, que o Espírito Santo possa continuar usando essas palavras para apacentar o meu e o seu coração e nos dar uma direção segura nesse dia. Deixo para você, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querido e querida jovem também que está aqui ouvindo essas palavras, deixo para vocês um forte abraço fraterno em Cristo.